Tirar do cidadão de bem o direito de portar uma arma foi um erro. Isso acabou criando uma zona de segurança para a ação do marginal. Nos países onde o porte é possível, os índices de violência são baixos. O Brasil é o segundo país mais violento do mundo. Só perde para a Colômbia. Em 84, vimos cenas como estas. Foi apenas uma briga de vizinhos. Ninguém morreu. A revogação do Estatuto do Desarmamento será uma vitória da sociedade. Mas querem passar a impressão para vocês que as armas serão liberadas e vai ser vendida uma arma em cada esquina. E o Brasil vai se tornar um tiroteio na primeira fechada de carro que ocorrer no trânsito. Basta a gente pensar como é que era antes do Estatuto do Desarmamento. De cada 100 famílias da cidade grande, 34 já foram assaltadas. Lixa! Lixa! Muitas vezes a polícia chega a tempo, mas nem por isso a violência é menor. Cuidado aí, abaixa aí. As pessoas muito mais armadas e o crime muito mais recuado. A imagem do sequestro do juiz no Tribunal do Espírito Santo ainda está na memória da gente. A pessoa que se considera ateu, considera-se que não pode se envolver com nenhuma religião. E isso não é verdadeiro. Aliás, Sua Santidade Dalai Lama, ele fala coisas bem interessantes. Quando falamos de cultura de paz, ele diz assim, nós temos que ter educação não religiosa para todas as pessoas. E um tipo de educação que seja ética. E a ética deve incluir todos os seres, os que creem em Deus e os que não creem em Deus. Porque se você achar que quem crê em Deus é melhor ou que quem não crê em Deus é melhor, você está fazendo de novo a dualidade que causa as guerras, as violências, as confusões entre as pessoas. Mas é a capacidade de acolher aquele que crê e aquele que não crê. E não há conflito. Nós conflitamos, né? Se eu tenho fé ou não tenho fé. Você tem fé no DNA? Você tem fé no cromossomo, na vida humana? Isso já chega. E você pode amar qualquer pessoa. Você não precisa escolher, eu gosto deste, gosto daquele. Essa pessoa que chega perto de você é o sagrado manifesto. Eu acho que isso é muito importante. Os beneditinos, as monjas beneditinas têm isso como regra, né? Quem eu encontro é Jesus. E eu vou tratar essa pessoa com esse respeito. Se você encontrar cada pessoa e tratar com respeito, você vai receber isso de volta. Que a gente fala, no yoga se fala namastê. O sagrado em mim reconhece o sagrado em você. Então você não briga, não reclama, não exige, mas ao mesmo tempo você orienta e é orientado por quem chega perto. Maria Aparecida, ela é PhD em teologia, ela é advogada e ela é pastora. Os verdadeiros evangélicos, eles estão no anonimato da mídia, porque eles são conhecidos por Deus. O profeta Isaías fala assim na Bíblia, se
58, verso do 1. Clama em alta voz, não te detenhas. Levanta a tua voz como a trombeta e anuncia ao meu povo a sua transgressão e à casa de Jacó os seus pecados. Fiquem sabendo que Deus vai julgar. Deus vai julgar, Deus vai trazer à luz tudo que está oculto. Pedro vive num mundo complicado. Está cercado de problemas e riscos em casa e fora dela. Ele não tem futuro. Vai entrar para o crime e não tem salvação. O Pacto Pelotas pela Paz quer mudar essa realidade. O programa Cada Jovem Conta detecta comportamentos de risco de crianças a partir de 9 anos. A iniciativa faz o acompanhamento do jovem e incentiva práticas positivas, como esporte, cultura e educação. Essa violência toda aqui está aí. Devemos deixar tirar o espírito de cordeiro. Os lobos cada vez ficam mais felizes, quanto mais cordeiro vocês querem ser. Se eu perder a minha capacidade de sentir compaixão por aquele ser que faz o mal para mim, não é difícil? A gente ficar com raiva, ficar com rancor. Você me ofendeu, também te ofendo. Você falou isso para mim, não fale mais comigo. Não fazemos assim? Imagine que você não precise fazer isso. Que você perceba que uma pessoa que está sendo violenta, agressiva, ela não está bem. Ela não está com amor. Porque quando ela está plena de amorosidade, ela é muito gentil. E perceber em nós, quando é que eu estou perdendo o amor próprio, o amor pela vida, o respeito pela vida na sua multiplicidade de manifestações. E que começa a ficar bravo, impaciente, rude, grosseiro, que eu ofendo. O que falta em mim? Não é no outro. Após ser espancado, o rapaz foi preso. Neste poste, a coordenadora do projeto UERE, Ivone Bezerra de Melo, foi chamada para tentar solucionar o problema do adolescente que diz ser do Maranhão. Ele só foi retirado daqui depois que o corpo de bombeiros chegou ao local. Ele teve um ferimento profundo na nuca, metade da orelha decepada, tá? Ela estava pendurada, vários ferimentos nas costas, quer dizer, realmente uma barbárie. Revoltada com o que viu, Ivone colocou as fotos do rapaz em uma rede social. E depois disso passou a ser hostilizada. Eu recebo e-mails assim, você errou de ter socorrido. Você tinha que ir lá, mas você tinha que ter dado chute, você tinha que ter queimado, você tinha que ter cuspido na cara. Não julgueis, para que não sejais julgados, porque com o juízo com que julgardes sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido vos hão de medir a vós. E por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu olho? Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, estando uma trave no teu. Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então cuidarás em tirar o argueiro do olho do teu irmão. Um estudo do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, traçou o perfil do menor infrator brasileiro. 95% deles são do sexo masculino e 66% vêm de famílias extremamente pobres. E, além disso, 6 em cada 10 são negros e metade desses adolescentes infratores estavam fora da escola na época em que cometeram o delito. A pesquisa também mostrou que a maioria dos menores infratores responde por roubo, segundo por tráfico de drogas e por homicídio. São crimes graves em que esses menores infratores estão incluídos. Na verdade, crime não, porque o menor não comete crime, comete apenas infração, de acordo com a nossa lei. E são dados como esses que têm motivado, desde o ano passado, que ficou mais forte essa crise do brasileiro querendo uma redução da maioridade penal no Brasil para, de alguma forma, tentar punir ou, pelo menos, afastar da sociedade esses menores. Agora, o que eu destaco desses dados são esse perfil. Crianças de extrema pobreza, de famílias de extrema pobreza e
em todos os casos aí, estavam fora da escola. Quer dizer, a gente percebe que existe uma relação muito próxima entre a inatividade, né, como tem aquele ditado que diz mente vazia, oficina do diabo, e parece que isso é verdade mesmo. A criança fica fora da escola, então não tem uma atividade formal para desenvolver e associado isso à pobreza extrema da família. O marginalzinho amarrado ao poste era tão inocente que, em vez de prestar queixa contra os seus agressores, ele preferiu fugir. É que a ficha do sujeito está mais suja do que pau de galinheiro. E aos defensores dos direitos humanos que se apiedaram do marginalzinho preso ao poste, eu lanço uma campanha. Faça um favor ao Brasil, adote um bandido. Então, achegou-se a mim o espírito de nosso Emmanuel e me perguntou por que é que eu chorava. Mas continuei chorando porque observei que o assunto era mais grave do que eu pensava. Então ele disse assim, por que você continua chorando? Eu então, querendo me agastar muito indevidamente, porque a minha atitude era desrespeitosa diante de um amigo espiritual tão grande e tão generoso, eu disse, eu estou chorando porque afinal de contas o senhor precisa saber que ela é minha irmã. Então ele disse assim, pois eu me admiro muito, porque antes dela, você tinha lá dentro daquela casa 300 irmãs, e eu nunca vi você ir lá chorar por nenhuma. A dor Xavier não é maior do que a dor Almeida, do que a dor Pires, do que a dor Soares, a dor de toda a família que tem um doente. Se você então quer seguir a doutrina que você professa, ao invés de chorar por ela, você toma o lugar dela ao lado da criança que está doente, precisando de calor humano. Substitua a nossa irmã, que assim você vai exercer a fraternidade. Foi uma lição que eu não posso esquecer. Em 90, a nossa escolarização era 3,8 anos. Ou seja, a média do Brasil, 3 anos e 8 meses. De escola. De escola. Em 2012, chegamos a 7,2. Ou seja, na escola nós não crescemos nem 100%. Nos presídios, 575%. Ou seja, um país que não cuida da educação precisa construir muitos presídios, enfiar o povo lá dentro. Tudo porque errou na base. Quem erra na base tem que arcar com as consequências deste erro. Olá! O direito à vida é um direito absoluto? Em primeiro lugar, o que é exatamente o direito à vida? O direito à vida é concebido sob duas acepções. É o direito de continuar vivo, não ser morto, e também o direito de ter uma vida digna. No ordenamento jurídico não há nenhum direito que seja absoluto, então a vida também não é. E se ao invés de ficar tentando achar soluções rápidas para os seus problemas, o que te levaria a cometer novamente o mesmo erro, você tentasse achar a causa destes problemas? Eu sou o John Wayne, do site johnwayne.com.br, e esse é mais um vídeo para o nosso canal. Bom, quando a gente trata a causa do nosso problema e não a consequência, a gente consegue ter soluções muito melhores, muito mais eficazes para os nossos problemas. Ao invés de ficar tratando as consequências que são os problemas, nós devemos tratar as causas, que são as nossas falhas, os nossos erros, onde é que a gente está cometendo algum erro que está gerando aquele problema. De repente, você procrastina. De repente você investe mais tempo nas suas redes sociais ou nas redes sociais dos seus amigos do que propriamente dito no seu negócio. E você se engana achando que está ali rolando a barra do Facebook e está sendo produtivo. Você, na verdade, você está procrastinando. Você está perdendo tempo ao rolar a barra do Face sem nenhum objetivo. Como que eu faço para eliminar isso da minha vida? Bom, a resposta é bem simples. Você tem que traçar objetivos claros. Ao invés de você tratar a consequência do problema, procure tratar a causa do problema. Descubra o porquê que as coisas estão dando errado na sua vida e você com certeza vai conseguir progredir muito nos seus negócios, vai conseguir progredir muito na sua saúde, vai conseguir progredir muito em tudo aquilo que você for fazer e tudo aquilo que você for empreender. Era isso para o vídeo de hoje. Se você gostou, não se esquece de curtir, não se esquece de compartilhar.
Eu venho trabalhando aqui a respeito de mentalidade, venho trabalhando a respeito de negócio na internet. Se você deseja saber mais a meu respeito, basta que você se inscreva no canal, basta que você acesse o meu site e procure mais informações. Eu tenho muitas coisas ainda por passar nesse ano, tenho muitos conteúdos para passar para você nesse ano. E isso vai muito de cada um. E até por isso mesmo, eu já tenho que avisar que... eu já tenho que deixar claro o que é a moral e o que é a ética. Em tese, a ética seria um monte de normas que tangeariam a sociedade como um todo, em pequenos grupos, tipo uma ética médica, uma ética de professor. E todos os professores, em tese, eles têm que seguir essa ética. Todos os médicos têm a ética, eles têm que seguir a ética deles. E também tem a ética do convívio social, que se aplica a todo mundo. Porém, enquanto isso, ainda vem a moral. E a moral é de cada um. Vale a pena refletir que tudo isso tem parte do meio, ou seja, a sociedade implica nessas regras. Mas enfim, aí vocês vão ter que analisar a moral de cada um, a ética de cada um, se não vai ferir também. Abaixa, tem que ser! Saia! O está aqui! Vagabundo está aqui! Esse mentiroso nunca foi cego. Nós do templo sabemos que ele apenas fingia ser cego para poder ganhar a verdade, vida. é um mentiroso! Eu conheço há muito tempo, ele nunca foi cego! Que história é essa? De devolver a visão a um cego. Eu vim a este mundo para dar visão àqueles que não enxergam. E tirar a visão daqueles que enxergam. O que está querendo dizer? Quando nós voltamos, o mesmo grupo que estava lá, partiu para mim e me deu um chute, me deu 3 voadoras, assim, ele correu, fez 1, 2, 3 e bateu em mim. Ele bateu aqui assim, eu tinha estourado um rim. Hoje eu vivo só com um rim, por conta dessa violência. Eles estavam parados no trânsito, eu passei na frente do carro deles, eles me ofenderam. Eu revidei as ofensas, eles desceram do carro e me agrediram. Eu comecei a apanhar na esquina, dentro ainda do posto de gasolina, e fui apanhando por 2 faixas da Teodoro Sampaio, dessa rua. E aí eu tava com uma camiseta mais apertadinha e tal, aí os caras viraram e falaram assim, não, o cara tá achando que você é gay, o cara já tava em cima de mim. A gente terminou de jantar, o Jonathan ele foi ao banheiro, me deu um selinho, e assim que me vi sozinho na mesa, o garçom e o segurança vieram me acuar. E daí que ele partiu pra agressão. Ele ficou... Primeiro ele tentou puxar a gente pelo braço pra sair do restaurante à força. E daí a gente relutou, desviou do braço dele e ele começou a bater no Jonathan. No Brasil, a expectativa média de vida de travestis e transexuais é de apenas 36 anos, contra 73 anos do restante da população. 40% dos assassinatos de transexuais e travestis no mundo acontecem no Brasil. A cada 28 horas, um LGBT é morto no Brasil. Essas são as histórias do André, da Renata, do Caio, do Gabriel, do Jonathan. Mas também poderia ter acontecido comigo. 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 Pelo simples fato de eu ser gay, de eu ser trans, de eu ser bissexual, de eu ser lésbica, de eu ser hétero. Não julgueis, para que não sejais julgados, porque com o juízo com que julgardes sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido vos hão de medir a vós. E por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu olho? Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, estando uma trave no teu. Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então cuidarás em tirar o argueiro do olho do teu irmão. Olha bem, não julgueis. Não dê sentença para ninguém. Por que você fica olhando o pecado do seu irmão e você não olha para o seu que você está cometendo também? Você tem feito exame de consciência?
Um homem que foi vítima de abuso sexual de um padre chileno pedófilo se encontrou com o Papa Francisco no Vaticano. O chileno Juan Carlos Cruz, que é homossexual, disse que durante uma conversa privada, o Papa falou que você é gay, não importa. Deus te fez assim, te ama assim. A entrevista foi publicada neste domingo pelo jornal espanhol El País. Camarote. Ele afirmou ao jornal espanhol que o Papa lhe disse o seguinte: o fato de você ser gay não importa. E ele acrescentou o seguinte, segundo palavras do Cruz: Deus o fez assim e o ama dessa maneira. E para mim não importa, o Papa o ama dessa maneira e você deve ser feliz do jeito que é. E teria dito também o Papa Francisco, segundo Juan Carlos, o seguinte: o Papa teria pedido perdão por ter causado tanta dor. Essa diferença, essa desigualdade tem que acabar. Você é muito grande. Essa desigualdade diminuiu no governo Lula, você acha que não? Que diminuiu? Não, aumentou. Social. Aumentou visivelmente. Só aumentou, né? Que Bolsa Família não dá futuro pra ninguém, certo? Essa rouba lei que Bolsa Família é lavagem de dinheiro. Acho ridículo, assim como as cotas favorecem muita gente. Há 13 anos que eles dão dinheiro para quem não trabalha. Pedras grandes. Quero pedras grandes. Não, mais uma hora e vamos, tá bem? Osmar, você é doido, Osmar? Não faça isso, Osmar. É uma forma de você fidelizar um eleitor e não é a forma correta. Eles não querem trabalhar, estão fazendo filho bastante, porque cada filho ganha mais dinheiro. Tem que pagar agora. Vai, seu safado. Seu sem vergonha. Nego. Levanta! Vamos! Venha! Vamos, grita aí, levanta o pescoço! Vamos! Nego! Ordinário! Vagabundo! Tem que apanhar, vagabundo! Você chegava, você era tratado como um animal. Você tinha as casas de engorda, né? Que se você chegava muito magrinho, doente, se você não era jogado na vala para morrer de fome e acabar de morrer de doença, do que fosse que você já tivesse trazido dentro do navio, você ia para a casa de engorda, né? Como engordar um animal para matar no fim do ano. Não existia o respeito de ser humano para ser humano, né? Nas proximidades do Cais do Valongo, Dona Mercê encontrou um sítio arqueológico quando comprou esta casa em 1996. As valas ficaram abertas entre 1769 e 1830, e é provável que embaixo da casa de Dona Mercê tenham sido jogados bem mais que 50 mil corpos. Isso aqui é o Holocausto carioca, é o Holocausto negro carioca.
acho uma vergonha, porque se eu quiser dinheiro eu trabalho muito. E não viver de esmola, porque o Bolsa Família você não pode considerar como salário. O Pelourinho era uma punição, as pessoas levavam chibatadas, a gente conhece as punições da Inquisição, então é uma sociedade que está funcionando numa outra lógica ética. Foi então promulgada em 13 de maio de 1888 pela regente do imperador Dom Pedro II, a princesa Isabel, a Lei Áurea, libertando todos os escravos do Brasil. Contudo, a aristocracia rural, que dependia da mão de obra escrava, ficou insatisfeita com a lei e com o não pagamento de indenizações. Assim caíam os últimos aliados de Dom Pedro II e o país se preparava para a proclamação da República. Quando fala libertação, foi o pior momento do negro aqui na nossa região, porque o que aconteceu? Eles pegaram o negro e colocaram na estrada, onde eles não tinham comida, onde eles não tinham a bebida, né? Então eles ficavam o dia todo na porta de novo, na porteira da fazenda, tentando voltar. O que faz o negro na fazenda do senhor? Senhorzinho mandou embora, porque que o negro voltou? Senhorzinho mandou embora, porque que o negro voltou? Vejamos agora os principais motivos que deram origem às primeiras favelas no Brasil. Um deles foi a abolição dos escravos. Ex-escravos africanos começaram a construir as primeiras moradias, que depois seriam consideradas favelas. Outro motivo foi a decadência da produção cafeeira no Vale do Paraíba, no final do século XIX. Acho que o país tem um progresso quando a galera tem ambição, quando a galera quer chegar aonde está a galera no topo, saca? Aí você dando Bolsa Família, você tapa o sol com uma peneira, velho. Inicialmente foi no século XVIII, XIX, uma fazenda de gado. Dessa fazenda existem fotografias antigas, mas a única lembrança que você tem hoje é o Largo do Boiadeiro e o Caminho do Boiadeiro. No final do século XIX, essa fazenda já tinha desaparecido e no lugar tinham surgido várias chácaras. Eles plantavam hortaliças, frutas, legumes ali. E quando foi criada a Feira Livre da Gávea, em 1922, eles passaram a vender tudo ali. E a população da Gávea ficou impressionada com a qualidade maravilhosa dos produtos e perguntava de onde é que vem isso. E aí todo mundo dizia, vem lá da minha rocinha, vem lá da minha rocinha, vem lá da minha rocinha. Quando as favelas substituíram os cortiços como principal tipo de residência para os cariocas carentes. Um dos primeiros cortiços a sofrer demolição foi o cortiço Cabeça de Porco. Depois de uma perseguição a esse tipo de moradia feito pelo então prefeito na época, Cândido Barata Ribeiro, em 1893. Os primeiros assentamentos eram chamados de bairros africanos. Estes eram os lugares onde, com a abolição da escravidão, ex-escravos africanos sem terras e sem trabalho iam morar. Considera-se que as primeiras favelas surgiram no Rio de Janeiro, logo após a Guerra de Canudos, e em São Paulo por volta da Segunda Guerra Mundial. O nome favela ficou conhecido na década de 1920. As habitações improvisadas, sem infraestrutura, que ocupavam os morros passaram a ser chamadas de favelas. A crise de habitação da década de 1940 obrigou os cidadãos mais pobres das cidades a erguer centenas de barracos nos subúrbios. Mesmo essa carta que foi exibida ali, essa carta é uma cobrança, na verdade, ao Rui Barbosa, ao Estado, da aplicação da lei do ventre livre, que falava na lei do ventre livre que você teria que dar educação aos chamados ingênuos. Eles diziam mais. O que existe nessa carta? Se não for dada educação aos nossos filhos, será uma horta de mão assassino no futuro. Olha o Brasil hoje. A Rocinha é uma favela que tem algumas peculiaridades, né? O tráfico lá também. E o movimento do crime lá começa praticamente na década de 60, depois da explosão da primeira grande leva de migrantes, na década de 50. Mas antes era um crime pequeno, né? Era o bandido, o assaltante. A partir da década de 70 começa o tráfico, né? Não é o tráfico como era hoje, era armado de revólver calibre 38. Seria muito fácil eu ter 10 filhos e
e viver de boa e ganhar alguma coisinha. Então eu não concordo. Assistencialismo, não dá. Todo país comunista do mundo vive assim. A maioria das favelas atuais começaram na década de 1970, quando houve o forte crescimento econômico brasileiro durante o regime militar. Iniciou um processo de êxodo rural, de pessoas da área rural, do próprio estado, que iam para a capital à procura de trabalho, e de trabalhadores de outros estados, que iam para outras regiões à procura de emprego. Juntos com as favelas já existentes, feitas por ex-escravos e pela falta de investimento do governo em habitação. As favelas do Brasil são consideradas por muitos como uma consequência da má distribuição de renda e do déficit habitacional no país. Nos anos 80, com a penetração do tráfico, é que entra o estigma da violência. Aqui, Denis Leandro da Silva montou uma grande rede de tráfico de drogas. Nos últimos anos, a polícia tentou subir o morro várias vezes para prender o traficante. E sempre que tentou, foi recebida a bala. Denis é acusado da morte de 5 policiais. Mas há algum tempo, Denis não morava na Rocinha. Ele tinha muito dinheiro e com frequência mudava de endereço. A primeira pista que a polícia teve para chegar até o traficante foi este hotel-residência na Barra da Tijuca. A gente quer pegar a reação de vocês. Por aí. Deixa eu vir aqui te cumprimentar pelas pessoas, né? É proteger a população que os caras estão fazendo. Por que falar na sociedade? É entender como estão as coisas, se olhar, buscar as fontes da igreja e dizer até que ponto eu estou sendo egoísta ou até que ponto eu estou vivendo o amor cristão, aonde eu estou me doando a gratuidade. Fetiche, né? Com cavalo. Eu, polícia e cavalo. Ela de sem noção. Coisa louca. Você nem tá fazendo manifestação, tá fazendo show. Meu nome é Camila Dantas da Silva, MC Nick. Tenho 25 anos, moro na zona norte de São Paulo, no bairro do Chaves. De verdade, eu já passei muita fome na minha infância, entendeu? E aquele pessoal que aparece no vídeo ali é burguês, meu. Eles não vivem com R$100 do Bolsa Família por mês. Bolsa Família, sim, minha mãe recebia, era um complemento pra gente comprar uma mistura, uma coisa diferente e tal. Só que ela não deixava de trabalhar por isso, não dá pra viver com Bolsa Família. Eles ficam lá, sabe? Sem trabalhar, bebendo pinga, fazendo filho e vivendo nas custas do governo. Eu já tive ajudante na minha casa que deixou de trabalhar para ter 3 filhos. Meu nome é Luana Cristina Souza de Andrade, tenho 32 anos, moro aqui em Santos, mas sou nascida em São Paulo. Vim de lá pra cá tentar a sorte aqui e acabei caindo numa reciclagem, trabalhando na reciclagem, sou recicladora hoje. Aqui eu pago 600 reais na realidade eu moro no cômodo só como a minha casa, como se diz, né? Esse cortiço aqui tá com as paredes todas minando. É uma decadência ali. Não vale nem a pena o que a gente ganha a pagar lá. E eu pintei, mas é a mesma coisa de você olhar assim, você fala que não pintou. Tudo embolorado, as paredes tá tudo úmida, a casa já é fria, gelada. Uma situação que é só Jesus mesmo na causa. Eu não saio daqui porque eu não tenho condições de pagar um lugar melhor, né? Porque aqui pra mim, da minha perto, eu pago de 2 vezes. 7 famílias, né? Cada casa tem mais de 5 cabeças dentro. Só na minha tem só eu. Porque o resto tem mais de 5 dentro do barraco. Tem um bocado de quarto, fora os outros que estão desativados, que se você olhar lá em cima, você vai falar que é um cortiço mesmo. Eu acho que a prefeitura deveria dar mais atenção a isso, entendeu, pra gente. Porque ali tem muita criança ali dentro pra estar morando numa casa daquele jeito. Num prédio tem gente que você tirar foto por lá de fora é uma decadência, entendeu? O prédio tá todo trincado.
em tempo de cair, esse prédio já deveria estar fechado, entendeu? Mas tem pessoas que moram ali porque não tem condições de pagar um lugar bom, entendeu? Então aí tem que ficar num lugar desse. Melhor do que estar morando na rua, né? Aqui o ruim é só a humildade mesmo do prédio que faz mal a gente mais. E a gente que tem sinusite tem época que a gente nem dorme. Enquanto tiverem essa ideia de mataram 60 mil, eu queria que matasse 200 mil vagabundos. Eu estou preocupado quando os inocentes morrem nesses momentos. E não com os marginais. Sou da paz. Tá de brincadeira? Soltar pombinha lá na praia de Copacabana, abraçar a Lagoa Rodrigo de Freitas como uma maneira de protestar contra a violência. Você só pode matar o vagabundo numa situação. De tanto rir da palhaçada que vocês fazem nesse momento. Eu queria que um comandante de polícia militar, ou secretário de segurança, ou governador, convidassem aqueles que pregam a paz para fazer, por exemplo, a reintegração de posse aqui do Hotel São Paulo. 350 pessoas invadiram. 350 marginais invadiram. Fala em dissuasão. Isso é de brincadeira. Dissuasão. Uso moderado da força, arma de fogo. O cara já botou 20 tiros em cima do policial. Muitos de vocês aí estão se lixando para a vida do policial. A meio de dissuasão. É de brincadeira, né? Tá de brincadeira. O que é? Fazer careta? É assim? Pro marginal? É isso que quer? Tag, arma de choque. Esses caras não estão de brincadeira, não. Agora, vocês não tem culhão para estar à frente, para mostrar à polícia militar como é que é uma reintegração de posse, como é que é uma incursão para resgatar colega preso numa favela, sair lá do Rio de Janeiro, do centro do Rio, e até Santa Cruz à noite, passando pelo Cesarão. Eu duvido que tenha culhão de fazer isso aí. Daí vocês vão ver o que é atividade policial militar. Não sabe, pô. Pega uma perfeição hipotética. Me desculpe se eu estou sendo grosseiro aqui. Pega uma perfeição hipotética com quem está com fuzil na mão. Com quem bota, sequestra, quebra as pernas, joga lá dentro de um pneu lá do Morro de Janeiro, toca fogo no cara vivo. Esse tipo de gente, vocês acham que tem que dar um choquezinho, dissuadi-lo? Desafio os senhores se apresentar no seu respectivo estado para ficar uma semana à disposição da Polícia Militar nessas missões. Para depois começar a dar o devido tratamento a esses homens, que esses sim são os nossos verdadeiros heróis. E não gente de paletó e gravata, apenas pregando aqui métodos hipotéticos que levariam à perfeição, mas que na verdade levam a morte ao policial e levam a morte e a tristeza do nosso povo brasileiro. Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Rolim, bandido bom é bandido morto? Na verdade, quem repete essa frase não se dá conta assim da dimensão que ela tem, né, num país como o Brasil. Se nós confiarmos à polícia a possibilidade de executar pessoas, né, que tipo de pessoas seriam executadas, né? O policial que tem autorização para executar alguém, ele tem autorização também para negociar isso, né? Por isso que toda violência consentida à polícia é sempre um passaporte para a corrupção, né? Se o policial pode matar, ele pode também negociar não matar. No Brasil nós sempre convivemos com a pena de morte extrajudicial, né? As pessoas foram assassinadas e seguem sendo assassinadas no Brasil sem ordem judicial, né? E esse tipo de noção assim na cultura, reproduzida culturalmente, acaba legitimando essa barbárie, né? Bom, inicialmente, satisfação estar aqui no teu programa, Jairo. A TV brasileira ela tem tão poucos espaços para discutir questões importantes, né, de natureza pública, que é sempre importante ter um espaço como esse e que permite aprofundar o debate. Nós temos aí, então, digamos, aquilo que algumas pessoas chamam de uma tempestade perfeita, né? Quer dizer, uma disputa grave de guerra no tráfico e uma força pública debilitada, desmotivada, sem política de segurança para dar conta desses desafios. É preciso enfrentar isso e esse é o grande desafio que nós todos somos chamados a contribuir de alguma forma, né? Quero aproveitar, Jairo, o teu programa e na presença do Amorim, que é um estudioso desse tema também do tráfico de drogas e questões que são fundamentais hoje na segurança pública no Brasil, só para dar uma notícia que eu acho que é importante. Nós acabamos de formar agora, nos últimos dias, uma organização não governamental aqui em Porto Alegre chamada Instituto Cidade Segura.
né? Então, me coube a honra de presidir essa organização. Nós estamos começando o nosso trabalho e a ideia é um instituto que possa oferecer ao poder público uma contribuição no sentido de pesquisas, de produção de conhecimento. São Paulo e Rio de Janeiro já tem organizações como São Paulo, semelhantes. exato. Né? Muito da nossa inspiração vem do Sou da Paz, de São Paulo, Viva Rio, né, e outras instituições que têm dado essa contribuição de mobilizar a sociedade, o meio empresarial, as associações comunitárias, os sindicatos, para que nós possamos conjuntamente construir uma solução e uma política pública mais eficiente. Então, bora começar o nosso papo? Vamos começar então apresentando aí a nossa convidada de hoje, a Tâmara Biolo Soares, que é mestre em Direito pela Universidade de Harvard, foi advogada da Corte Interamericana de Direitos Humanos, consultora internacional da Nippon Foundation e da Organização Internacional de Migrações, diretora de Direitos Humanos e Cidadania da Secretaria da Justiça do Rio Grande do Sul, secretária adjunta de Segurança Pública de Canoas e atualmente coordena a área de Prevenção da Violência do Instituto Cidade Segura. Boa noite mais uma vez, Tâmara. Então gostaríamos que você explicasse o que é o Pacto pela Paz e como ele funciona. Bacana. Boa noite, Rafa. Boa noite, Carla. Primeiro, dizer que é uma alegria estar aqui participando desse que é o terceiro webinar já, né? Via Instituto Cidade Segura, que é um instituto que a gente criou justamente para debater o tema da segurança pública e também pautar essa agenda pública, né, que é tão importante para todas as pessoas. Legal, então assim, o pacto, né, ele tem essa nova concepção de segurança pública, que é uma concepção baseada em evidências. E para ser baseada num diagnóstico. Qual é o problema de muitas políticas públicas que a gente tem hoje? As pessoas fazem política pública sem entender a realidade em que elas vão estar operando, né? Então, tá aí, a gente começa o pacto ano passado com um grande diagnóstico. Esse slide que aparece aí é da nossa pesquisa de vitimização. A gente fez com o IPO, que é um instituto aqui da cidade, uma grande pesquisa de vitimização coordenada pelo Marcos Rolim, com 1000 pesquisas, 1000 entrevistas que foram feitas na cidade. Aí vamos seguir, vou passar meio rapidinho, ali situação atual, então 2018, só para vocês terem uma ideia, assim, em poucos meses de implantação do pacto, tá? A gente já conseguiu algumas reduções que são importantes de ressaltar. Por exemplo, roubo a pedestre, menos 20%, roubo de veículos, menos 22%. Olha ali, roubo à residência, quase 50% a menos, né? Isso é muita coisa, se a gente olhar assim, que não tem índices assim, hoje no Brasil acontecendo. Infelizmente, a primeira linha ali, homicídios, mais 13%, então os homicídios, eles obviamente são mais difíceis de reduzir, e o pacto ainda não colocou em prática a sua estratégia de homicídio, ela vem sendo planejada nesses meses, e para esse ano ela vai ser colocada em prática. Dentro do policiamento, bem rapidinho, só para eu mostrar para vocês, porque é super interessante a gente ver que até o policiamento, ele pode ser preventivo, ele pode ser baseado em evidências, ele pode ser inteligente, né? Então, a gente vai ter na próxima tela ali do pedestre seguro, o que a gente fez? A gente olhou para a cidade, a gente monitorou e criou as chamadas zonas quentes, 7 dias por semana, 24 horas por dia. É possível, olha só, é possível saber em todas as nossas cidades onde e a que horas o crime vai acontecer. Então, tem lógica eu deixar o policiamento acontecendo de forma aleatória na cidade? Não. Eu posso, se eu sei onde é que a criminalidade vai ocorrer, onde é que os delitos vão ocorrer, então eu vou colocar uma viatura policial naquele lugar e por um determinado período, justamente nessa zona quente da criminalidade. Então, assim, aí a gente vai ter, como eu dizia, uma infância protegida, né? E vamos ter dentro da infância protegida uma série de ações, né? O Conte Comigo é uma delas. Tem uma outra metodologia que chama Crianças Seguras. Então, 2 exemplos que são esses. Um tá ali, é o Crianças Seguras, e essa formação vai ser aqui em Pelotas agora essa semana ainda. E o seguinte, que é o Conte Comigo, esse que eu mostrei o manual para vocês, que a gente está trabalhando hoje, amanhã e quarta-feira aqui em Pelotas, né? E depois, seguindo ali no slide, seguindo na apresentação,
a gente vai ver aquele território que está cheio de pontinhos ali. Esse é o Crianças Seguras, que é outra metodologia que a gente vai ter aqui na cidade. Aí, se a gente passar o próximo slide, então, esse é para criar ambientes seguros, né, para as famílias. A gente ensina pais e mães, basicamente, a exercerem a sua função de pai e mãe, mas criando ambientes muito seguros. E esse mapinha aí é o mapa do programa Cada Jovem Conta. O quê? Um programa em que a gente também colocou o mapa e identificou os territórios mais vulneráveis aqui da cidade. E a gente criou comitês no âmbito desses territórios para identificar aqueles jovens com maior vulnerabilidade nas escolas. Aí são as reuniões, então, do programa, né? Nessas reuniões é muito bacana porque participa a saúde, a assistência social, são diversas secretarias que participam desse programa. Mais um é esse indicador que eu falei ali de efetividade da rede, alto bacana que deu ali, né? De 64% foi para quase 90% a efetividade do trabalho da rede, isso é muito bacana também. Depois tem uma ficha de exemplo ali de acompanhamento de um desses casos que a gente acompanha. Um slide antes, ali naquela tabelinha, liberadas ali, busca ativa e tal, e as coisas que foram realizadas, essa aí de acompanhamento desse jovem. E nesse último slide que estava ali, é uma ação também muito bacana, que é a construção de uma APAC. A APAC é um centro de reintegração de apenados, tá? No último, esse slide aí. Então, que já existe em São Paulo, em Minas Gerais, e que a gente está trazendo aqui para o Rio Grande do Sul, né? Ela já está iniciando também em Porto Alegre, em Canoas, e agora aqui em Pelotas. E é muito bacana porque de usa autogestão. A gente tem um cálculo, assim, para saber se a gente investe em prevenção, quanto tempo demora para virar isso como segurança? Olha, bem importante essa questão aí do financiamento, né? Porque justamente aqui no estado houve um investimento agora de 15 milhões, uma doação do empresariado e tal. E o que os dados, os estudos sobre retornos econômicos da prevenção nos dizem é que mais ou menos para cada $1 investido, se tem um retorno de $35, né? A gente deixa de gastar $35. Claro, porque se a gente for pensar, na verdade, todos os custos da violência, uma pessoa na UTI, né? Uma pessoa baleada por uma arma de fogo, por exemplo, o custo que isso tem, eu consigo fazer um programa de prevenção para 2.000 crianças, entende? Então, assim, a prevenção, ela é muito mais barata, né? Muito mais barata mesmo. Exatamente, com 10% aí desse investimento que se fez agora em armas e viaturas, a gente conseguiria talvez fazer um programa de prevenção para uma cidade inteira do tamanho de Pelotas, né? Uhum. O que isso representa? Na verdade, se a gente for pensar que os custos da violência são de pessoas que deixam de trabalhar, os custos da saúde, não só aqueles custos diretamente vinculados à segurança, mas uma série de outros custos que a violência impacta, em depressão, né, as pessoas que passam a ficar traumatizadas, as pessoas que têm medo de sair na rua e, portanto, deixam de consumir à noite, de frequentar restaurantes, enfim, os custos são imensos e o custo da prevenção é desse tamanhinho e ele tem um impacto de mais ou menos as metodologias socioemocionais de 30% na mudança de comportamento. Se a gente pensar que é muito difícil reduzir 1% numa escala de criminalidade, que a gente consegue, modificar os comportamentos, é assim, nossa, não tem nem comparação, né? O quanto é muito melhor investir em prevenção. É muito simples. Agora, por exemplo, se um dia eu tiver a chave do copo, entre investir numa escola, no presídio, eu investir onde? Na escola.
o presídio, fica para depois. Eu até gostaria, né, se tivesse meios, pegar aí um pelotão de fronteira, surucucu, cabeça do cachorro, Iaunetê, e fazer um presídio lá. É só botar o vagabundo lá, que o custo vai ser zero com ele, zero. Olá, Jair Bolsonaro. Nesta manhã estive com vários ministros do governo Temer, bem como com algumas autoridades militares. Assunto em questão, PEC 241, que trata dos gastos e suas consequências para a retomada do emprego, ou seja, para que o Brasil possa sair desse estado de letargia que se encontra em função do desserviço prestado pelo PT ao longo dos 13 anos. Logicamente, nos convencemos, também, em particular, pelo fato de que os integrantes das Forças Armadas não serão esquecidos numa futura e breve reformulação de toda a sua carreira. Assim sendo, e reconhecendo o próprio governo que as Forças Armadas é uma instituição primordial e essencial para a manutenção da nossa democracia, este compromisso, Jair Bolsonaro e governo Temer, foi aceito. Assim sendo, o meu voto nesta tarde será sim a PEC do teto. Um forte abraço a todos e fique com Deus. Mais alguns anos o Brasil vai chegar a 1 milhão de presos se mantiver essa política criminal. E nunca o Brasil foi tão inseguro. Né? Então a insegurança, na verdade, ela está correlacionada ao volume de prisões. O grande problema é que quando eu tenho uma população inteira encharcada de preconceitos, né, e reproduzindo noções que são completamente descoladas da realidade, isso acaba constituindo uma força material. Né? Essa força material é uma força política. Os gestores, né, os governantes, os parlamentares, eles procuram se sintonizar como regra com as aspirações do seu eleitorado. Se o eleitorado inteiro demanda punição, se todo o eleitorado está encharcado desses preconceitos, é mais fácil para os gestores reproduzir esse discurso, né, na busca de votos. Então quem contraria esse senso comum acaba sendo prejudicado eleitoralmente. Essa é a razão pela qual os políticos do Brasil e os partidos brasileiros que chegam ao governo não mexem nesses temas. Inclusive a esquerda, quando passou pelo poder, não fez nada. Né? Porque o receio dos governantes é quase uma intuição, né? É se desgastar eleitoralmente, é perder apoio popular. Então, quer dizer, a política de segurança pública no Brasil não são formuladas, não são concebidas porque elas seriam desgastantes do ponto de vista eleitoral. Né? Isso afeta todos os governantes, né? Todos os gestores. É preciso ter, portanto, uma noção assim superior a isso. É preciso que a gente tivesse estadistas, né, dispostos a contrariar a opinião pública e dizer, gente, é o seguinte, vocês estão errados e eu vou mostrar para vocês que isso aqui vai dar resultado. Os resultados viriam muito rapidamente. Né? Uma alteração na política prisional no Brasil talvez fosse a medida mais impactante do ponto de vista de resultados imediatos. Quer dizer, diminuir a demanda de encarceramento, reservar as prisões para quem pratica de fato crimes graves com violência, né? Punir os demais com penas alternativas à prisão, garantir uma execução penal modelar, onde as pessoas de fato cumprissem as suas penas, aprendessem a ler e escrever, aprendessem a um trabalho, uma visão. Isso teria um impacto enorme, assim, no espaço de alguns anos, logo ali adiante. Mas enfim, para isso é preciso enfrentar o preconceito. Né? Francisco ainda citou outros ídolos, como a vaidade. E lembrou com tristeza de uma situação que viveu na Argentina, quando ouviu uma jovem muito bonita contar tranquilamente que tinha abortado porque estava preocupada com sua imagem, com sua beleza. O Papa recordou que quando colocamos nossa esperança nos ídolos, nos tornamos como eles, com boca, mas sem falar, com olhos, mas sem ver, ou seja, incapazes de amar, de sorrir, de se doar aos outros. E no final afirmou que nossa esperança deve estar no Deus vivo e verdadeiro, que nasceu, morreu na cruz e ressuscitou. Hobson Hart. The motto of the day. Oh my God. Thanks, sweetheart. Wait, fellas. Wonder what she charges. You seen what she's wearing? We'll call her over. Shatter her shot, yeah? Oh, come on, don't do that. Just let him go. I've just had a couple of drinks. Does that make it okay? She works in a bar. She can handle herself. She shouldn't have to. Go on and make a speech then. It doesn't have to be a speech. Say something. Say something. Mate, just don't do that. What? Are you serious? It's horrible. You can't talk to people like that. Mark, look,
Look who it is. It's Deb. Should change that to Deb shit. Cook? You? That's dangerous. I'm not going to give you more. I gave you enough money this week to get the... Hey. I've told you, you don't speak when I'm speaking. Seriously, do you like practice being this stupid? Come on, Donna, do you think that's funny? Because that's not funny, mate. It's a joke, mate. It's not a joke, man. It's blah blah, 5-star food, you know, it comes out, and it's 5-star burnt, mate. 5-star burnt. A little bit like that. I think she'd be good at cooking, right? Love, this is a barbecue. Why are you burning the food like you're burning my shirts? 20 years we've been mates. What do I say to her? Anything, mate. Just literally anything. It's not on. I mean, look, he wouldn't have meant it that way. I know him. Well, I know how it sounded, and it wasn't good. Yeah. I mean, who lectures a friend? I'm not his dad. You know, it's just going to embarrass us all. No, mate. This is embarrassing. You need to say something. It's terrible, right? You know that's not okay, right? What's going on here? She wants help. You don't know that. You don't know it all. I know what makes people feel safe. Ask if she's all right. There's no need. There's nothing wrong with looking at people. Well, obviously. But don't you pretend that this is okay. It's none of your business. No, that's pathetic. You barely have to do anything. Essa PL ela foi criada em 2013 pelo deputado, tá? E esse projeto de castração química, ele visa a redução do libido do estuprador. Então é um projeto viável que pode ser utilizado em curto, médio e longo prazo, porque o estuprador ele vai receber um coquetel hormonal, vai reduzir o libido e ele vai poder voltar para a sociedade. Qual a importância desse projeto? Nós temos depois, quem quiser acesso, a gente vai disponibilizar o vídeo lá no Direito à Fortaleza. E quando você utiliza, já é comprovado em outros países, quando você utiliza o processo de castração química, você reduz a reincidência em 80% dos casos. E se você trabalha paralelamente o uso da castração química com o uso do trabalho psiquiátrico, psicológico com esses estupradores, você reduz em 99% os casos de estupro. Assim que saiu o caso dessa moça no Rio de Janeiro, eu fui para a faculdade com uma camisa escrita assim: nenhuma mulher merece ser estuprada, PL 5398. Eu não coloquei o nome do deputado. Feministas me aplaudiam. E no momento eu disse... o seguinte: engraçado você estar me aplaudindo, mas essa lei ela foi criada exatamente por um deputado que vocês chamam de machistas. Então é um posicionamento completamente incoerente da esquerda. É exatamente por isso que nós iniciamos uma petição em apoio à PL 5398, em apoio incondicional ao nosso deputado Jair Bolsonaro. E em homenagem a ele, nós trouxemos no nosso evento, a camisa é essa, tá? E nossa frase é: meu inimigo não é o homem, é a impunidade. Está previsto para quarta-feira o plenário da Câmara se transformar em comissão geral por requerimento
da querida deputada do Rio Grande do Sul, Maria do Rosário. E o tema era o seguinte: cultura do estupro. Quando eu fiquei sabendo, eu liguei para o partido para que eles me inscrevessem, porque eu queria participar da cultura do estupro. Afinal de contas, um réu, né, por apologia ao estupro seria a melhor pessoa para estar nesse debate. O que a minha querida Maria do Rosário fez? Cancelou a sessão. Era igual aquele deputado BBB do Rio, que foge como galo corrido de qualquer debate. E dizer para vocês, não existe realmente cultura do estupro. Existe sim, é a cultura da impunidade. Malditos escrivãos e fariseus, todos hipócritas, por impedirem a entrada dos homens no reino dos céus. Vocês todos não entram, nem deixam os outros entrarem, guias cegos. Vocês comem um mosquito e arrotam um camelo. Vocês mentem diante das leis e violam o coração das leis. Justiça, piedade, boa fé. Vocês são como sepulcros imaculados, todos limpos e belos por fora, mas por dentro repletos de ossos de mortos e de corrupção. Estão vendo essas pedras? Eu lhes digo, aqui não restará pedra sobre pedra, tudo será destruído. Sua casa é cheia de desolação. A casa do lagarto e da aranha. Serpentes, covil de víboras. Como todos vão escapar da maldição? Não me verão aqui novamente. Não até que aprendam a chorar. Bem-aventurados aqueles que vêm em nome do Senhor. Porque eu e meu pai somos apenas um! Atenção! As imagens a seguir contêm cenas fortes de idiotice. Recomenda-se desligar o áudio antes de seguir. Tentamos cortar os áudios obscenos, mas quem desejar ouvir podem conferi-los no blog. Vamos deixar o link na descrição do vídeo. Eu sou o filho da puta. Eu sou o viado. Eu sou o Neymar. Eu dou para o Neymar. Eu dou para o Neymar. Isso aí. Loura. I love you. Brasil. Brasil. Mineiros é foda. Mineiros é foda. Eu vou dar pra Thiago. Thiago. Vai, eu vou dar. Buceta. Loura. Pra Thiago. Do Brasil. Do Brasil? O quê? Beijo. Tchau. Vou fazer um vídeo pra você, tá bom? Sim, tá bom? vamos. Pera aí. Então. Que gracinha. Chico! Ó, pessoal, olha aqui. Vou fazer um vídeo, ó. Só não gosta quem não fez ainda. Eu sou o filho. Essa é bem Rosinha. Ai, que delícia. Eu vou. Você não.
Você não, você não. Yeah. Repeat with me. Eu quero dar para vocês. Realmente, senhor presidente, a situação é crítica e nós temos responsabilidade sobre isso. Outra irresponsabilidade, crianças entre 10 e 19 anos são responsáveis por 1.700 passos por dia. Eu tenho uma proposta de emenda da Constituição de 2002, descriminalizando, tornando legal laqueaduras e vasectomias a qualquer homem ou mulher maior de 18 anos de idade, que assim o desejar. Eu acho que o caminho é por aí. Então ele quer fazer o quê? Ele quer dar a oportunidade para que as pessoas possam fazer o seu planejamento familiar. Não existe nada no projeto, nem na parte de justificativa do projeto, falando uma linha sobre pobre ou falando que será um procedimento obrigatório. Será sim um procedimento voluntário para quem quiser. E é engraçado que o pessoal que está nos criticando, normalmente é o pessoal que é a favor do aborto. Então eles querem o quê? Que as pessoas engravidem para depois abortar. Mas acham um crime se nós permitirmos que as pessoas possam fazer a laqueadura e vasectomia quando bem entenderem. O Senhor Todo-Poderoso, o Deus de Israel, diz o seguinte a todos os judeus que ele deixou Nabucodonosor levar como prisioneiros de Jerusalém para a Babilônia. Construam casas e morem nelas. Plantem árvores frutíferas e comam as suas frutas. Casem e tenham filhos, e que os filhos casem e também tenham filhos. Vocês devem aumentar em número e não diminuir. Trabalhem para o bem da cidade, para onde eu os mandei como prisioneiros. Orem a mim, pedindo em favor dela, pois se ela estiver bem, vocês também estarão. Eu, o Senhor Todo-Poderoso, o Deus de Israel, os estou avisando para que não se deixem enganar pelos profetas que vivem no meio de vocês, nem por aqueles que dizem que podem adivinhar o futuro. Não deem atenção aos sonhos deles. Eles dizem mentiras em meu nome. Eu não os enviei. Eu, o Senhor, estou falando. Nós temos que ter responsabilidade e compromisso. Assim sendo, nós podemos, então, produzir a tão sonhada felicidade. E eu, por exemplo, tenho na minha cabeça que uma das grandes causas da fome, da miséria e da violência é o crescimento populacional exagerado do nosso país. Temos problemas nos grandes centros de água potável. Não aconselho ninguém a ir à praia, lá no meu querido Rio de Janeiro, no sábado ou domingo de muito sol, porque não tem lugar mais para se deitar. Ou se fica em pé, ou se fica dentro d'água, ou se fica no calçadão. É gente demais. Nós temos que colocar um ponto final nisso, se quisermos produzir felicidade em nosso país. Levando para o âmbito externo, que é uma ameaça para nós, presidente, vemos a China com 1 bilhão e 300 milhões de habitantes, a Índia com 1 bilhão e 100 milhões de habitantes, e nós temos aqui a nossa região amazônica, de forma irresponsável, demarcado como terra indígena, se apresentando para solução do mundo, porque lá nós temos a biodiversidade, minerais, água potável, reserva de gás e o que é mais importante, grandes espaços vazios que saltam aos olhos destes países superpopulosos como local para alocar a sua população excedente. Homens e mulheres, independente da idade, porque hoje em dia você tem que ter 25 anos de idade e 2 filhos para buscar a cirurgia, que muitas vezes não é contemplado no serviço público por questões burocráticas também. Mas, as pessoas, no caso da nossa proposta, maiores de 21 anos de idade,
quiserem, assim desejarem fazer essa laqueadura e fazer essa economia, assim eu faço. E não fiquem apenas, cada vez mais, botando gente no mundo que, infelizmente, em sua grande maioria, não servirá para o futuro de nosso país. Muito obrigado, presidente. Deus sabe o que fizeram e é testemunha contra eles. O Senhor falou. O Senhor Todo-Poderoso, o Deus de Israel, me mandou dizer o seguinte a Semaías, da cidade de Neelão. Você enviou cartas em seu próprio nome a todo o povo de Jerusalém, a Sofonias, filho do sacerdote Maséias, e a todos os outros sacerdotes. Nessas cartas você dizia a Sofonias: o Senhor Deus o fez sacerdote em lugar de Joiada. E agora você é o chefe dos serviços do templo. É seu dever mandar prender qualquer louco que quiser passar por profeta e pôr uma coleira de ferro no pescoço dele. Então, por que é que você não repreendeu Jeremias, da cidade de Anatote, que tem bancado o profeta no meio do povo? Jeremias deve ser repreendido porque mandou dizer aos prisioneiros na Babilônia que eles iam ficar ali por muito tempo e que por isso deviam construir casas, morar nelas, plantar árvores frutíferas e comer as suas frutas. O sacerdote Sofonias leu esta carta para mim. Então o Senhor Deus me ordenou que mandasse a todos os prisioneiros da Babilônia a seguinte mensagem a respeito de Semaías. Eu, o Senhor, castigarei Semaías e todos os seus descendentes. Eu não o enviei, mas ele falou com vocês como se fosse profeta e fez com que acreditassem em mentiras. Por isso, ele não terá descendentes no meio de vocês. Ele procurou levar o povo a se revoltar contra mim e por isso não viverá para ver as coisas boas que eu farei pelo meu povo. Eu, o Senhor, falei. Eu, Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, envio saudações a todo o povo de Deus espalhado pelo mundo inteiro. Meus irmãos, sintam-se felizes quando passarem por todo tipo de aflições, pois vocês sabem que, quando a sua fé vence essas provações, ela produz perseverança. Que essa perseverança seja perfeita, a fim de que vocês sejam maduros e corretos, não falhando em nada. Mas, se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, e Ele a dará, porque é generoso e dá com bondade a todos. Porém, peçam com fé, e não duvidem de modo nenhum, pois quem duvida é como as ondas do mar, que o vento leva de um lado para o outro. Quem é assim, não pense que vai receber alguma coisa do Senhor, pois não tem firmeza e nunca sabe o que deve fazer. Um irmão que é pobre deve ficar contente quando Deus faz com que melhore de vida. E quem é rico deve sentir o mesmo quando Deus faz com que piore de vida, pois quem é rico desaparecerá como a flor da erva do campo. Quando o sol brilha forte e o seu calor queima a planta, aí a flor cai e a sua beleza é destruída. Do mesmo modo, quem é rico será destruído no meio dos seus negócios. Feliz é aquele que nas aflições continua fiel, porque depois de sair aprovado dessas aflições,
receberá como prêmio a vida que Deus promete aos que o amam. Quando alguém for tentado, não diga: esta tentação vem de Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo não tenta ninguém. Mas as pessoas são tentadas quando são atraídas e enganadas pelos seus próprios maus desejos. Então esses desejos fazem com que o pecado nasça, e o pecado, quando já está maduro, produz a morte. Depois do parto, também por ordem da justiça, ela foi submetida a uma laqueadura, um procedimento de esterilização para não engravidar mais. Na mesa de parto já me fizeram uma cesárea e junto uma laqueadura. Você estava consciente? Eu estava acordada. A determinação da laqueadura, que teria que ser feita mesmo contra a vontade de Janaína, partiu do promotor de justiça de Mococa, Frederico Barrufini. No processo, ele explicou que Janaína era vista constantemente pela rua com sinais abusivos de álcool e drogas, e que somente a laqueadura poderia proteger a sua vida e a dos filhos, que poderiam nascer e seriam colocados em sério risco por causa do comportamento destrutivo da mãe. Janaína tem 8 filhos, nenhum está com ela. Eu podia beber tudo, mas nunca abandonei meus filhos por nada. Nunca deixei meus filhos passar fome. O ex-marido tem a guarda de 3 filhos. Outros 3 foram adotados. Uma filha está no abrigo da cidade para adoção. E sobre Estefânia, a mais nova, ela não tem notícias. O Ministério Público convenceu o juiz Djalma Moreira Gomes Júnior da necessidade da laqueadura. A justiça alega que Janaína estava recebendo acompanhamento de assistentes sociais e que desde 2015 demonstrava interesse em fazer a laqueadura, tanto que chegou a assinar documentos autorizando o procedimento. Em junho do ano passado, passou por avaliação psicológica e confirmou mais uma vez que queria fazer a cirurgia. Não tive estudo, não sei ler direito. Eles me davam o papel lá, ali, assim, de malemar pra mim, eu assinava. E eles perguntavam se você queria fazer laqueadura? Perguntavam, eu falava que não. Eu sempre vivi em orfanato. Eu gostava das pessoas de lá, mas sempre sonhei em um dia sair de lá, ter a minha família, minha mãe, meu pai, um lar. E esse dia chegou. Só que tem um problema. Eu nunca imaginei que o dia que eu saí do orfanato seria o primeiro dos piores dias da minha vida. Minha mãe é uma pessoa incrível, muito carinhosa mesmo, mas ela é dona, diretora de uma escola particular. Eu era a única aluna negra da escola. Para mim isso não era um problema, mas para todos de lá, era. Eu não conseguia nem comer em paz. Ó, quer dizer que nunca tive nada, na sobremesa. Olha a sobremesa. Olha a sobremesa. Olha a sobremesa. Olha a sobremesa aqui, ó. Todos os dias que eu chegava no refeitório, era a mesma coisa. Eu acho que eu fui até emagrecendo por causa disso. Chegar no banheiro, encontrar o espelho daquele jeito, me trouxe uma tristeza tão profunda que eu cheguei a sonhar que aquelas palavras não eram pra mim. Espero que o final do meu filme esteja próximo do fim. Acho que tô com fome, eu vou ver o que tem na lanchonete. Às vezes eu sinto vontade de ser um tatu-bola. Sabe, daqueles que você encosta, ele contrai e vira uma bola? Esses. Acho que tatu-bola, mesmo desprezado, tem um pouco de paz interior. Pra
Vou atrás da minha liberdade. O feitor não vai me pegar, hoje vai te pegar. Vou encontrar a